aqui a gente vai dar sequência da página 7 até a página 9 do seu livro didático, tá? Então a gente vai dar continuidade aí dos biomas mundiais. Bem, floresta pluvial temperada. Galera, olha só, sempre quando vocês observarem os nomes já definem muito a característica da região. Exemplo, floresta, mata, né? Pluvial, chuva. Então, ocorre geralmente próximo ao oceano, o que interfere na temperatura que é amena, tanto no inverno quanto no verão, com grande índice de chuvas. O nome já disse, pluvial, tá? E vocês percebem também que por ele ficar próximo ao oceano, ele não tem uma variação de temperatura tão grande. Aí, mais uma vez, não confundam quando eu trago exemplos para nossa realidade, tanto, por exemplo, aqui, como eu vou falar agora. Eu só estou dando um exemplo para vocês definirem a característica, ok? Então vamos lá. Floresta pluvial temperada, ele vai acontecer onde? Nas regiões da América do Norte. Então não é aqui, nós somos América do Sul. Porém, quando eu falo a temperatura que é amena, tanto no inverno quanto no verão, eu vou exemplificar na prática para vocês entenderem o que é ameno, tá? Então a temperatura amena, nós aqui em Paranaguá, por exemplo, nós temos uma temperatura muito mais amena do que de Curitiba. Porque vocês percebem, por exemplo, que quando está no inverno, a temperatura aqui não é tão baixa, né? É suportável. Já em Curitiba, às vezes, está negativo. E no verão, aqui é um verão úmido, então a gente não percebe aquele calor tão intenso. Já em Curitiba, a maioria das vezes, a temperatura eleva muito mais, porque lá o ambiente é um ambiente que tem ar seco. O ar seco faz a sensação térmica subir. Então, enquanto aqui, por exemplo, a gente tem 30 graus Celsius, a sensação térmica daqui vai ser o quê? 30 graus Celsius, porque a umidade da região faz com que a sensação térmica esteja próxima à temperatura que é. Já em Curitiba, não. O ar é seco. Tem pouca quantidade de locais com água, né? Então, isso faz o ar ser seco. Se o ar é seco, a temperatura lá, que aqui é igual aqui, né? 30 graus, só que a sensação térmica lá, às vezes, chega até 40. Então, é muito relativo. Quando a gente fala temperatura amena, é que não há tanta variação de baixa temperatura quanto alta temperatura, tá? É uma temperatura média, que não tem muita variação ali, tá? Então, é só esse exemplo que eu quis trazer para vocês entenderem o que é temperatura amena, ok? Então, tanto no inverno quanto no verão. Então, a temperatura no inverno e no verão não varia tanto, né? E com o índice alto de chuvas. Fauna, lembram? Fauna e flora. Professora, qual é a diferença? Flora, te lembra? Flor. Flor é animal ou é planta? Planta. Então, flora é toda a vegetação. E fauna são os animais, ok? Então, fauna composta de insetos, aves, anfíbios, mamíferos, como exemplo, cervos, cabras, ursos, coiotes, lobos, roedores, e os roedores, principalmente, que se alimentam das sementes que caem das árvores. Como eu falei no início, essa região, que é floresta pluvial temperada, é típico da região da América do Norte. Bem, taiga. Taiga também é chamada e é mais conhecida, inclusive, como floresta das coníferas. É mais conhecida, inclusive, do que como taiga, tá? Mas ele pode receber esses dois nomes. Clima frio, verões curtos e invernos longos. Então, durante o ano, é mais tempo que tem de frio do que calor. Ou seja, é maior o tempo de inverno do que o verão. Bem, pessoal, então, fazendo uma associação, né? A gente pode ver, por exemplo, as vegetações típicas da região lá de Curitiba, mais uma vez exemplificando com Curitiba, né? Vocês veem bastante as araucárias, os pinheiros em geral, a folhagem deles são diferentes, são pontiagudas, né? Primeiro, as folhagens são com folhas parecidas à agulha, formato de agulha, e a copa das árvores tem formato de telhado. O objetivo é exatamente no período frio, da qual há, na maioria das vezes, neve, né? Faça com que ele caia e escorra, não congelando as folhas, tá? E o formato de agulha, não congelando os galhos. E o formato de agulha das folhas é exatamente para evitar que a água congele na folha, tá? Então, ela tem uma possibilidade menor de ocorrer a retenção de água congelada na folha e matar a folhagem, tá? Então, é exatamente o que está escrito aqui. Então, a fauna, detalhe,
Isso aqui, a taiga, é comum, é encontrada, é vegetação típica, ou melhor, é bioma típico da região do Alasca, Canadá, Europa e Ásia, tá? Então, a taiga, região específica, são biomas dessas regiões. O exemplo que eu dei de Curitiba é só para vocês associarem a folhagem e entender o porquê que a gente não encontra, por exemplo, a araucária em Paranaguá. Porque aqui a temperatura é muito mais alta e não tem índice de neve, tá? Não tem índice de ter geada. Então, as vegetações não são típicas dessas regiões mais quentes como aqui, ok? Então, a fauna da taiga é composta de mamíferos como lobos, linces, ursos, tigres, esquilos, coelhos e alces. Localiza-se em regiões do Alasca, Canadá, Europa e Ásia. Quando eu falei em folha tipo agulha, eu coloquei essa imagem aqui para vocês entenderem. A folhagem é totalmente diferente da tradicional que a gente costuma utilizar, costuma trabalhar, costuma desenhar, tá? Aquele formato típico. Então, próximo bioma, tundra. Tundra possui clima polar, ou seja, durante todo o ano a neve cobre o solo e geralmente o deixa congelado com poucos nutrientes. Outra característica, a água do solo fica congelada e as plantas não conseguem absorvê-las pelas raízes, o que o torna a vegetação escassa. As plantas, em geral, vocês sabem que elas possuem raízes com o intuito de absorver água e nutrientes do solo. Se é um ambiente muito frio, a água que está no solo também está congelada. Então, essas plantas não conseguem absorver, através de suas raízes, essa água. Isso faz com que o vegetal morra. Então, a quantidade de vegetal nessas regiões é bem escassa, tá? Ficando típico dessa imagem aqui. Então, no verão se desenvolvem pequenos arbustos, musgos e líquens. No verão. No inverno é só neve. E, geralmente, as árvores, né, que estão nesses locais, vocês veem que só fica o tronco. No período de neve, ela não tem desenvolvimento, ela não tem desenvolvimento das suas folhagens, sementes, frutos em geral, ok? Então, fauna composta de aves que no inverno migram para regiões mais quentes e de mamíferos adaptados ao frio, ou seja, mamíferos que hibernam. Exemplos são as renas, né? E localiza-se próximo ao polo ártico. Então, essa vegetação aqui que vocês observam, aqui tem líquens, musgos, gramíneas e pequenos arbustos. Bem, e ecossistema aquático? Bom, ecossistema aquático, lembra que eu falei lá no início? Ecossistemas aquáticos são os ecossistemas que podem ser encontrados tanto em rios, lagos, que têm água doce, né, e são classificados como dulcícolas, e mares, que são classificados como marinhos. Então, as diferenças entre os ambientes aquáticos são determinadas pela temperatura, pela quantidade de nutrientes que tem naquela água, salinidade. O que é salinidade? Salinidade é a quantidade de sal encontrada nessa água. pH, luminosidade e etc. Gente, muito cuidado, tá? A gente vai falar aqui mais embaixo, mas você pensa assim, professora, beleza, rio tem água doce, mar tem água salgada. E aqueles rios que, quando desaguam no mar? Aquela água que está desaguando no mar tem sal, mas tem característica de água doce. É o que a gente chama, nesses casos, de estuários, tá? Estuários é o encontro entre a água doce e a água salgada. Ela vai ter um pH diferenciado, tanto da água doce quanto da água salgada. Ela vai ter uma temperatura diferenciada, tanto da água doce quanto da água salgada, porque se vocês observarem, a água de rios, né, que são provenientes de cachoeiras, essas águas sempre é muito gelada. Já a água do mar não é tão gelada assim. Então vocês vão ver essa diferenciação de temperatura, esse encontro de temperaturas diferentes. Assim como a salinidade. Então vocês vão ver animais e tipos de algas que vão ser encontradas entre marés, que são diferentes tanto das águas dulcícolas quanto das águas marinhas, ok? Então, pH, luminosidade, etc. Podem ser de água doce, classificadas como dulcícolas, como pode ser de água salgada, que são classificadas como marinhas. Entre elas estão os lagos, córregos, rios, recifes de corais. Já nas zonas bênticas ou bentônicas, são aquelas águas de profundidade do mar. São aquelas águas das quais o local é muito escuro, não alcança a luz solar, tá? Nessas regiões, por exemplo, os animais geralmente emitem luz para que possam diferenciar, tá? Alguns são até elétricos, alguns peixes elétricos. Então,
zonas bênticas, fundo do mar, e zonas pelágicas oceânicas, que são as águas abertas dos oceanos, que a gente chama como mar aberto. Então, os estuários, como eu falei anteriormente, é a área que tem o encontro do rio e do mar, tá? E, além disso, sofre o impacto das marés. Exemplo. Galera, aqui, eu sempre vou pontuar no que vocês já conhecem. Aqui, por exemplo, vocês veem vários rios que desaguam na Bahia, que faz parte do mar, né? Mas esse deságue, a gente pode considerar que é o encontro do mar com o rio. E você vê que tem a influência da maré, quando a maré está alta e a maré está baixa. Muito cuidado. Geralmente, observe que aqui o pessoal chama rios de maré. Maré é a variação alta ou baixa. Rio é rio. Maré é variação. É o termo que se dá a variação de quando a água está mais alta e a água está mais baixa. Muito cuidado, tá? Esse termo maré não é o nome correto para identificar um rio, ok? Mesmo que essa água do rio esteja salgada. Esse caso, ele é classificado como estuário e não maré, ok? Bem, zonas entre marés são regiões que sofrem impacto direto da subida e da descida das marés. Podemos classificá-lo como Alexandra. Todos aqueles rios que circundam Alexandra são são chamadas zonas entre marés. Bem, a partir de agora, já que a gente fala de Alexandra, a gente tem que falar de manguezal, né? Manguezais. O que seria manguezais? Isso aí é um ecossistema. E é um ecossistema primordial em tudo isso que a gente acabou de falar. Porque todos os tipos de vegetações, todos os tipos de biomas que a gente abordou, a maioria deles tem incluso manguezal. Só não vai ter aquelas regiões que são muito frias, tá? Mas as regiões mais quentes sempre tem manguezal no contexto. Porque o que seria o manguezal? Seria as regiões que são regiões que circundam os rios, tá? E que, por haver variação das marés, né? Maré baixa, maré alta, quando a maré está alta, significa que o mar está subindo e está empurrando a água salgada. Então, nesse caso aí, vai aumentar a salinidade da região. Então, consequentemente, aumentando a salinidade da água, vai ter diferenciações na vegetação. Porque, por exemplo, por que as vegetações têm raízes pneumatófaras, né? Pneumatófaras e aéreas. Por que aéreas? Porque ela sobe para conseguir fazer o processo de absorção do gás carbônico, né? Ela tem que absorver o gás. Então ela levanta, porque dentro da água ela não vai conseguir fazer isso. E por que pneumatófaras? Porque ela faz esse processo através do ar. Pneumo-ar, ok? Então, vamos lá. Manguezais. Então, manguezais são ecossistemas costeiros situados nas regiões dos estuários. Falamos já do que é estuário. Faixas de transição entre o ambiente marinho e terrestre. Água doce dos rios desagua no mar. Até agora, tudo isso a gente já falou. Regiões tropicais e subtropicais. Então, onde é encontrado manguezal? América, África, Ásia e Oceania. Então, reparem que a maioria, basicamente, todos os ambientes continentais, né? Só não vai ser encontrado manguezal onde a região é mais fria. Então, por muito cuidado, coloquei isso aqui porque muita gente confunde nesse termo. Mangue não é a mesma coisa que manguezal. Mangue é a vegetação típica do manguezal, tá? Então, mangue é vegetação, manguezal é o ecossistema. Então, mangue é a vegetação típica do manguezal. E aqui está demonstrado todos os ecossistemas e o manguezal rodeando todos esses ecossistemas. Todo esse rosinho aqui é o manguezal, ok? Lembrando, professora, por que o manguezal não tem mais para dentro do Brasil? Porque o manguezal é o encontro de águas doces com água salgada. O mar que rodeia o litoral brasileiro é onde vai ter o manguezal. Então, solo típico do manguezal: úmido e lodoso, salobro, ou seja, a água é salobra, a água tem um puxado de sal, né? Pobre em oxigênio, alta concentração de matéria orgânica. Essa alta concentração de matéria orgânica faz com que você sinta um cheiro meio desagradável do mangue. Gente, aquilo não é esgoto, isso é o cheiro característico do mangue, é um cheiro próximo ao ovo podre, tá? Isso é resultado da concentração de matéria orgânica, que serve de alimento para uma grande quantidade de cadeia alimentar, motivo do qual o mangue é classificado como berço de muitos animais marinhos, tá?
exatamente pelo fator de ter uma grande quantidade de matéria orgânica. Então, alta taxa de decomposição, tanto de vegetais quanto de animais. Aquelas árvores que rodeiam o mangue, elas caem as folhagens. Essas folhagens caem na água e se decompõem. Que também a decomposição gera um odor específico de podre, né? E os animais que ali também, quando morrem, geram um odor de podre. Então, odor característico relacionado à liberação de gases, rico em nutrientes, habitat, ou seja, casa, um ambiente de onde vivem várias espécies. Vegetação. Alófita. O que é isso, professor? Alófita é porque elas são, a vegetação característica do mangue, aquelas que têm as raízes aéreas, elas são tolerantes à salinidade. Através da fotossíntese, esses tipos de vegetações liberam sal. Então, quem tiver curiosidade um dia de ir no mangue, observar aquela vegetação ao redor do mangue e botar a língua na folha, ela libera vários grãos de sais, como se fosse sal grosso, pela fotossíntese. Na fotossíntese, para eliminar o sal, senão ela morre. Se ela não eliminar esse sal, que ela absorve da raiz da água, ela vai morrer. Então, ela elimina através do processo da fotossíntese. Então, as folhas dela ficam cheias de calo, cheias de caroços, que são os sais que ela está tentando eliminar, tá? São vegetações típicas que conseguem fazer isso. Não é qualquer vegetação que consegue. Por isso que tem vegetação comum em todo mangue, é sempre as mesmas vegetações. Então, adaptadas a condições de elevada salinidade, pouca disponibilidade de oxigênio, raízes aéreas, raízes tipo escora, ou seja, aquelas que são levantadas, né? Elas são como se fossem pés, né? Raízes pneumatóforas para que ocorra trocas gasosas. Então, e a fauna, a gente falou da vegetação, falou do solo, agora a fauna. A maior parte da fauna do manguezal vem do ambiente marinho, sendo encontrado, dentre outros, grandes quantidades de moluscos, crustáceos e peixes. Do ambiente terrestre provém aves, répteis, anfíbios, mamíferos e alguns insetos. Várias espécies de caranguejo formam enormes populações nos fundos lodosos, que inclusive, né, a gente tem o período de caça, período exatamente porque fora o período de caça, é o período que eles estão tendo reprodução, motivo do qual é proibido a caça, ok? Nos troncos submersos encontram-se vários animais filtradores, como as ostras, por exemplo. Animal também típico da região. Lembrando que a ostra é um tipo de animal encontrado em manguezais, mas tem também nos mares. Uma grande variedade de peixes penetra nos manguezais na maré alta. Peixes que constituem o estoque pesqueiro das águas costeiras depende de fontes alimentares do manguezal, principalmente da fase jovem. Diversas espécies de aves comedoras de peixes e de invertebrados marinhos fazem seu ninho nas árvores de manguezal, alimentando-se especialmente da maré baixa quando os fundos lodosos são expostos. E aqui trouxe algumas imagens relacionadas ao que a gente vê no mangue, né? Então aqui o caranguejo, as ostras, a saracura, que é uma ave característica do manguezal, o sapateiro, que é um tipo de animal específico da região, e o caramujo do mangue. Aqui alguns animais mamíferos e aves. E a importância do manguezal, né? Exportador da matéria orgânica para o estuário, contribui, ou seja, graças ao mangue, esse encontro de água doce salgada é rico em animais e rico em nutrientes, contribui para a produtividade da zona costeira, várias espécies encontram condições ideais para a reprodução, como berçário, criador e abrigo de sua prole. Espécies possuem elevado valor econômico e ecológico, produzem mais de 90% do alimento que o homem captura no mar, subsistência de comunidades pesqueiras, vegetação, impede a erosão e estabiliza a costa. Isso aqui é muito importante, tá? Muita gente acha que o mangue não serve para nada, e aí vai diminuindo a proporção do mangue, influenciando e impactando o ambiente, principalmente quando libera lixos nesses locais. Raízes do mangue, filtro para retenção de sedimentos. E os impactos que eu já acabei até de falar, né? Os principais impactos do mangue são desmatamento, queimada, aterramento, deposição de lixo, lançamento de esgotos e efluentes industriais. Aí sim, o cheiro de esgoto, o cheiro de lixo é diferente do cheiro característico do mangue, ok? E pesca predatória. Aí estão os exemplos de como o impacto ambiental gera problemas sérios ao mangue, ok? E galera, eu trouxe isso daqui para vocês com a intenção de para quem gosta de ciências, para quem tem afinidade na ciência, na pesquisa, no conhecimento, no esclarecimento de curiosidades, eu trouxe esse material aqui, já que vocês estão em quarentena e alguma coisa legal para fazer, seria assistir o seriado Eu e o Universo. Aqui eles abordam
de uma forma bem legal, bem interativa, a ciência como é e como você ter uma ideia dos acontecimentos ao geral que ocorrem no seu dia a dia, tá, galera? Então, agora a gente encerra por aqui. Não tem atividades de imediato, porque eu não concluí, ainda faltam os biomas brasileiros, que a gente vai falar na próxima aula, tá? Então, abraços e até a próxima.